Outro fato muito importante de ser destacado, que está afetando diretamente a população. Além da problemática que nós já temos hoje no campo da saúde, enfrentar ainda a questão da criminalidade dentro do campo da saúde, isso é uma coisa muito penosa e que atrapalha muito a população. Imagina aquela pessoa que está indo para o hospital para poder tratar de alguma situação, de um problema de saúde, seja ali uma pneumonia, seja uma virose, qualquer coisa do gênero. E essa pessoa, naquele momento de fragilidade dela, ainda tem que ficar se preocupando com a segurança do seu patrimônio. Isso é o que aconteceu no Hospital Santa Casa aqui de São Manuel. Uma coisa muito complicada que foi relatada aqui por uma moradora de São Manuel que teve o seu celular furtado dentro do estabelecimento público. O que é importante a gente destacar? Primeiro ponto, esse não é o primeiro caso que teve. Segundo os relatos da população, já houveram mais outros casos no passado. Segundo ponto, hoje quando a gente fala sobre qualquer que seja estabelecimento, seja público ou privado, é muito importante a gente destacar a presença da segurança que a gente tem dentro desse local. Se você for hoje em um hospital, é importante que naquele momento que você, como eu já destaquei, está num cenário de fragilidade, consiga focar única e exclusivamente na resolução do seu problema, que é a questão de saúde. Agora imagina que você entra hoje num hospital e você tem a falta de processos, e isso é um ponto muito importante, processos dentro do hospital que resguardam tanto essa questão hoje privada, né, do patrimônio privado, como poderia também ser do patrimônio público. Então, imagina aquelas pessoas que são, por exemplo, usuários de droga. Eles poderiam adentrar um hospital para, por exemplo, querer roubar medicamentos, para querer roubar vacinas, ampolas e afins. Então, quando a gente traz hoje essa problemática que nós tivemos aqui no domingo dessa semana passada, e a gente entende que foi grande parte pelo descuido que teve no processo ali da entrada da triagem, da consulta, né, todo esse processo inicial de adentrar no estabelecimento e que não houve nenhum, por exemplo, acompanhamento, seja ali de um segurança, seja de um responsável social ali, para encaminhar diretamente para o consultório e depois retornar a pessoa para a ala principal. E isso, por sua vez, permitiu que essa pessoa adentrasse em outras áreas do hospital. Infelizmente, a gente entende que é um problema muito grave, porque a gente não está tendo controle dentro do sistema da saúde. E não só aquele controle como a gente já vê em alguns casos, como falta de medicamento, como a gente entende também, às vezes, a demora que há em alguns momentos. A gente percebe ali alguns médicos que, às vezes, saem mais cedo do seu plantão. Tem toda essa questão que já é levantada, mas, acima de tudo, o controle que nós temos hoje do patrimônio que está dentro do hospital, seja ele privado ou seja ele também público. E isso é uma questão que deve ser tratada. Depois de uma situação que a gente teve desse relato, é importante que os responsáveis pelo hospital façam realmente um remanejamento, busquem alguma via para que possa, num próximo momento, ser evitada uma situação como essa. E isso é uma questão, como a gente já falou, extremamente simples. Coloque uma segurança, invista mais ali num procedimento que deve ser feito. Então, a partir do momento que é chamado ali o paciente, que ele seja encaminhado por alguma pessoa até a sala do consultório, que não deixe o paciente livre para andar dentro da via ali do hospital, até porque a gente sabe que podem haver pessoas de má fé nesta localidade, assim como qualquer outra. Então, é importante ter um resguardo da parte pública para um dos momentos de fragilidade da população, que é a questão de saúde.